Gente, boa noite. Bom estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra, poder refletir e trocar essa ideia, esse momento que a gente sempre tem e graças a Deus a gente pode ter durante a semana também. E hoje eu quero começar com uma frase, vai ser projetada aqui na frente. Essa frase fala o seguinte: existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus, ou pelo menos 3 coisas: a Bíblia, a dor e a oração. Quem falou isso foi Martim Lutero, não foi eu. Martim Lutero, então, o reformador, né? Por causa dele a gente tem um nome de igreja luterana, embora não era o querer dele, mas a gente desobedeceu. Mas essa é a frase dele: existem 3 coisas que me levam a conhecer esse Deus: a Bíblia, a dor e a oração. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o aspecto da oração. Esse é o tema da nossa noite: orar sem cessar, orar o tempo todo, orar de forma contínua. E sem prepotência nenhuma, mais do que falar sobre oração, eu quero falar com vocês sobre como orar de forma correta. Mas não porque eu é que sei, eu que vou, mas o que Cristo nos ensina sobre oração. E será que é possível então orar de forma errada? De forma equivocada é possível. É possível. E o próprio Cristo nos apresenta pelo menos 2 formas onde ele fala assim: olha, desse jeito aqui é melhor não. Desse jeito aqui evitem, desse jeito aqui não é o caminho para seguir, para orar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente vai ler o texto de Mateus 6, eu vou projetar aqui na frente, e a gente vai lendo aos poucos. Conforme a gente vai lendo, a gente vai refletindo, e a gente vai lendo o capítulo 5, Mateus 6, do versículo 5 até o 13, mas como eu falei, a gente vai indo caminhando aos poucos. E aí começa mais ou menos assim, só para a gente entender esse texto lá em Mateus, ele está no contexto então do famoso Sermão do Monte, que é quando Jesus está ensinando várias coisas, está ensinando acerca de casamento, de jejum, e inclusive da oração. E ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Não orem como os hipócritas. Só para a gente entender com quem que Jesus está falando, né? O Leoni falou ali no começo. Jesus está falando com esses discípulos, com esse pessoal ali que são judeus, que oram, que tem uma cultura de oração. Para você entender, o judeu ele orava pelo menos 2 vezes por dia, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Ele orava às 9, orava às 3, orava às 9 e às 3. E tinham orações públicas, que eram nas sinagogas, nas igrejas e nas esquinas, nas ruas. Só que diante disso tinha alguns grupos de judeus e em parte os fariseus que oravam para aparecer, que iam lá e onde tinha mais gente era onde ele ia para orar, e usavam palavras bonitas, tinham uma boa eloquência, para que através desse ato de orar publicamente, as pessoas pudessem olhar para ele e falar: nossa, como ele olha bonito, como ele ora, nossa, que espiritual. Só que Jesus diante disso ele fala: não façam como eles, não façam como os hipócritas. E a palavra hipócrita ela é bem curiosa, né? Ela vem do grego. Vocês sabem o que significa hipócrita? Qual que é a origem dessa palavra no grego? Ator. A palavra hipócrita no grego quer dizer ator. Jesus está falando para eles: não sejam atores na hora da oração, não finjam que vocês não são. Se a gente pegar a Bíblia, a mensagem, existem várias traduções bíblicas, né? Existem traduções bíblicas, Nova Versão Transformadora, que é essa que eu estou usando, a Nova Versão Internacional, e existe a Bíblia Mensagem também, que é uma tradução de um teólogo chamado Eugene Peterson, e ele se apega a essa palavra, é uma tradução mais solta, digamos assim, e ele se apega a essa palavra hipócrita, e no seu sentido que é ator, e olha a forma que ele traduziu esse mesmo versículo que eu falei com vocês agora. Ele bota da seguinte forma: quando forem orar, ou quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Essa gente faz da oração um show e estão buscando um estrelato. Não façam da oração
um show teatral, uma produção teatral. Essa gente quer estrelato, essa gente quer aparecer. E o pior que eu acho que esse senso da performance da oração, infelizmente, bate na gente até hoje. Ou você nunca ouviu assim, não, eu não gosto de orar porque aquele lá ora bonito, aquele outro é quem sabe orar. Não, eu não sei orar. Não, mas espera aí, como assim? O problema é que muitas vezes a gente ora a oração através do olhar da ótica da performance. Uma boa performance. Será que é isso que esse Deus quer de mim? Uma boa performance de oração? Boas palavras? Uma boa oratória? Uma boa dicção? Nessa eu já ia ser cortado. Ou ele ia falar para mim, fala mais devagar que o teu sotaque eu não entendo. Mas isso é uma coisa que nos afeta até hoje. A gente ora para a oração como uma performance diante desse Deus. E aí Jesus, diante disso, está falando, não, gente, não façam isso. Não façam igual os hipócritas, que querem fazer da oração uma performance. E aí ele vai falar, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore em seu pai em segredo, e o seu pai em segredo te observa, te escuta. O que Jesus está falando aqui, a oração tem a ver com intimidade. A oração tem a ver com essa questão de um coração aberto, transparente. Imagina, você conhece um amigo, e aconteceu alguma coisa na vida desse amigo. Cara, esse cara bateu o carro, ou esse cara, sei lá, foi demitido, aconteceu alguma coisa ruim. E tu soube disso. E aí tu encontra essa pessoa e fala, pô, e aí como é que tá? E ela tá lá, uhul, super bem, eu tô bem, feliz. Uhul, me abraça aqui, a vida é maravilhosa. E tu vai falar, cara, tem alguma coisa. Esse cara foi demitido, até onde eu sei, estava chorando, está mal. Imagina mais ou menos como é que é então nós diante desse Deus, que sonda e já sabe as coisas do meu coração antes mesmo que elas saiam pela minha boca. Deus não quer uma performance, palavras bonitas. Deus quer um coração sincero, aberto, transparente. Deus quer momentos de intimidade com Ele, onde você fale, Senhor, não está nada bem, eu estou mal. Às vezes Deus prefere uma oração onde você brigue com Ele, do que uma oração com várias palavras e frases bem colocadas. Que você fala, Senhor, eu não te entendo. Senhor, eu acho que tu não está nem aqui, eu acho que tu abriu mão de mim. Senhor, tu largou. Quantos salmos não são assim? Quantos salmos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não são assim? Senhor, tu abriu mão de mim? O que tu fez? Senhor, tu esqueceu de mim? Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Não é porque ele escrevia bem, falava bem, mas era um homem que colocava o seu coração de forma transparente diante de Deus. Íntegra, honesta. Senhor, não está bem, não estou bem. Não sejam como esses hipócritas. Mas aí Jesus continua. E no versículo 7, ele vai falar, ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui tem uma coisa muito curiosa. A primeira chamada de atenção que Jesus faz, ele faz olhando para os religiosos. Que está algo muito mais parecido com a nossa cultura aqui, digamos. São os religiosos, pessoas que vão na igreja, na sinagoga. E esse segundo momento, quando ele fala, não repitam frases vazias como os gentios, ou algumas traduções vão trazer como os pagãos, ele está falando agora de outra galera. Ele está falando dos pagãos. Ele está falando daqueles que não confessavam o Deus Criador do céu e da terra, como Senhor. Primeiro, ele tem uma advertência olhando para aqueles que confessavam Deus, e agora eles têm uma advertência olhando para aqueles que não confessavam Deus, e sim outros deuses. Outros deuses. E Jesus está falando, não façam como eles. E aí, para a gente entender o que Jesus quer falar com isso, né? Tinha um profeta na Bíblia, que a gente encontra a história dele lá em Reis, no livro de Reis, Antigo Testamento. Os reinos já estão todos divididos, e sobrou esse profeta
de Deus chamado Elias. E no bendito dia, Elias teve uma ideia maravilhosa. Existia um outro Deus lá chamado Baal. Existiam muitos profetas devotos desse Baal. E Elias pensou, eu estou sozinho. Na mente de Elias não tinham sobrado mais nenhum profeta, mas o Senhor tinha reservado, mas Elias não sabia. Para ele era o único profeta de Deus. Ele pensou, eu estou sozinho. Por que não desafiar esses outros profetas desse tal de Baal? Eu vou fazer isso, né? Nada para fazer. Que tal aqui uma Olimpíada espiritual? Vamos ver quem é o melhor, vamos ver quem é o verdadeiro. E ele chama os profetas de Baal e fala, ó, vocês aí, amanhã está o horário, tá? Para quem foi mais moleque, assim, saideira da escola, na saída da escola a gente se encontra, hein? Quero ver. O hoje não, né? Brincava de hoje não também. Isso aí, não, crianças não é nada disso, tá? Esquece, isso é um Pokémon chamado hoje não. E aí, ele reúne essa galera. Está lá Elias sozinho e chegam os profetas de Baal. Só que chegam 450 profetas. 450 profetas. E fala, ih rapaz, para a gente ter noção, 450 profetas, essa igreja cheia, lotado, todos os bancos lá em cima, tem capacidade para umas 300 pessoas. Essa igreja cheia e mais 100. E o cara sozinho. E ele falou, ó, a brincadeira, o desafio é o seguinte, eu montei um altar. Vocês oram para Baal e eu oro para o Deus que eu acredito. O que fizer pegar fogo no altar, sem botar nada de fogo, né? O que realmente fizer pegar fogo, é o verdadeiro. O que vocês acham? Os 450 falaram, a gente topa, bora. E o Elias fala, então vocês começam. E fala que os 450 profetas começaram a rodear, e orar em volta daquele altar que eles fizeram e nada acontecia. E a história conta que Elias ainda ficava zombando da cara dos caras. Ficava falando, ih, eu acho que está ocupado, hein? Na tradução, ao pé da letra na Bíblia, nessa parte que ele zomba, isso eu sei por causa do Martin, que vem de manhã aqui no culto, que é teólogo, e ajudou na tradução da Bíblia em Reis, ele só ajudou a traduzir a Bíblia, mais nada. Ele fala que o que Elias realmente fala ali é o seguinte, eu acho que esse teu Deus aí está no banheiro fazendo número 2 mesmo, ele fala. Essa é a tradução. Mas para não ficar tão escandalizado, né, nas traduções colocaram, eu acho que o teu Deus está ocupado. E nada acontece. E aí eis que Elias então fala, agora é minha vez. E Elias fala, Deus, não, antes de Elias pedir para que Deus tocasse fogo, ele faz o seguinte, vamos deixar a brincadeira mais divertida, pega um monte de balde de água, 12, e pode encher aqui. Pega um balde com 12 litros de água e pode molhar tudo. Cara, imagina a cabeça dos caras. Mano, esse cara aqui tá... E ele fala, Senhor, ele clama ao Senhor e desce fogo do céu, pega fogo no altar, queima tudo, a água toda evapora, e depois conta que os 450 profetas são mortos, e Elias ali mostra. Mas por que eu estou falando tudo isso? Não é só para enrolar vocês. É que nessa passagem explica o que é essa oração dos pagãos. O que é essa oração que Jesus fala? Não orem como os pagãos. Em 1 Reis 18, 28 e 29 fala assim, ó. Então, gritaram mais alto, depois que Elias ficou ali atentando eles gritavam mais alto, como era o seu costume, cortaram-se com facas e espada até sangrarem, agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Essa era a oração dos gentios, dos pagãos. Eles passavam a repetir, a ponto de entrar num transe. E o que Jesus está falando aqui para a galera, não façam como eles. Sabe por que Jesus está falando, não façam como eles? Porque se tem uma coisa que Jesus quer, que Deus quer, na tua oração, é a tua consciência, é a tua racionalidade, é a tua razão diante dele nesse momento de oração. O único momento, ou os momentos na Bíblia onde alguém sai de si e quando volta, não sabe nem o que aconteceu, eram nos episódios de possessão. Os episódios de possessão relatados na Bíblia aconteciam isso. As pessoas perdiam a consciência e depois voltavam.
Mas na oração, o que Deus quer de mim e de você é a consciência da presença na oração. É a consciência da realidade da oração, da realidade desse Deus, da realidade que é um Deus vivo e presente, como eu falo com vocês, Ele me escuta. Sabe por que esses profetas aqui faziam isso? Transe, se cortavam, porque eles acreditavam que a performance da oração iria chamar a atenção de Deus. Mas aí, ironicamente, o próprio Cristo coloca ali, né? Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Cara, tu quer chamar a atenção de um Deus que já sabe o que está no teu coração? E aí a gente tem que aprender alguma coisa. Oração não é uma ferramenta de manipulação de Deus. A oração não é uma ferramenta para você manipular a vontade de Deus. E a forma que você entrega, a forma que você faz essa performance, Deus vai lá então muda de ideia. Não. Mas também me veio uma pergunta, né? Bom, se Deus já sabe o que está no meu coração, se Deus já entende e sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu falar, a pergunta que me vem é, para que orar então? Para que abrir a boca? Por que eu vou orar se Deus já sabe? Por que eu vou lá no meu quarto chorar se Ele já sabe o que me faz chorar? Por que eu vou lá no quarto e, sei lá, pedir se Ele já sabe o que eu quero? Calvino vai falar o seguinte: não oramos para contar a Deus algo que Ele não saiba, mas para despertar em nós o desejo de buscá-lo, fortalecer nossa fé e aliviar nossas ansiedades. Em essência, oramos para reafirmar que toda a nossa esperança, por nós e pelos outros, está em Deus. Não oramos para contar a Deus algo que Ele não saiba, mas para despertar em nós o desejo de buscá-lo. Ou seja, a oração é uma ferramenta que Deus nos dá para trabalhar o nosso coração. Não é Deus que tem que mudar de opinião na oração. Sou eu, é você. A oração é essa ferramenta. É o lugar que quando tu começa a abrir o teu coração, Deus, através desse momento, começa a agir. Começa a te transformar. Começa a fazer você refletir sobre as coisas, sobre o que você está pedindo, o que está fazendo você chorar, o que está fazendo você agradecer. A oração é essa ferramenta. Eu até brinquei hoje de manhã, né? Todo mundo aqui já fez alguma prova na vida, certo? Imagina o professor entrega a prova e você falar assim para ele: ué, professor, tu já não sabe todas as respostas? Então eu não vou responder. A 2 aqui eu não vou botar, tá? Tu já sabe tudo, né? Seria mais ou menos assim com Deus. Ué, tu já sabe tudo? Então eu não vou falar. Só que a prova que o professor aplica para a gente é justamente para trabalhar o nosso conhecimento, não o conhecimento do professor. A oração é justamente para trabalhar o meu coração, não o coração de Deus em si. É uma ferramenta que Deus nos dá para que eu possa me debruçar, para que eu possa abrir o meu coração diante dele e falar: ó, Senhor, me ajuda aí porque está difícil, me ajuda. E aí, continuando o texto, Jesus então apresenta a famosa oração do Pai Nosso. Como resposta a tudo isso, ele vai falar: portanto, orem da seguinte forma. Ele dá um modelo de oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, a oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus dá justamente para quebrar essas duas coisas que ele colocou antes. Para quebrar com a hipocrisia, porque na oração do Pai Nosso eu declaro quem realmente é o verdadeiro Deus e a minha dependência a Ele. E para quebrar toda essa questão de performance e repetição, porque é uma oração super simples. É uma oração super simples, direta. Se tu pegar ela e pegar a tradução e pegar a original dela, ela é colocada de forma direta, simples. Não é um texto muito elaborado que tu vai ler e falar: o que ele quis dizer com isso? Não. É Pai Nosso que estás no céu e é isso. E ela tem o teor da intimidade. Não era normal um judeu chamar Deus de Pai.
E Jesus começa com essa: Pai nosso, Pai querido, Paizinho. Então, esse modelo que ele apresenta na Bíblia, que é o Pai Nosso, a oração popularmente conhecida, ela é o modelo que ele entrega para o povo para isso. Para que vocês não caiam em hipocrisias e não façam da oração um movimento ritualístico, mas sim um momento de total dependência de Deus, intimidade, troca de ideia com o Pai. Eu poderia ficar aqui, falando sobre o Pai Nosso, e ele nos ensina muita coisa, mas eu preferi fazer outro caminho. Como é que Deus me ensina a orar além do Pai Nosso? Quando eu vejo Ele orando, em outros momentos. Então eu separei 5 momentos aqui que, para mim, não são só esses momentos que Jesus orou, tá? Existem vários outros momentos que Ele ora na Bíblia, mas eu separei 5, que eu acho que nos ensina a orar olhando para Jesus. Primeiro dele, retirando-se para orar sozinho. Vários versículos vão falar isso, vários momentos ele faz isso. Em Lucas aqui, em específico, ele deixa bem claro. Mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Está aí uma parada que a gente pode aprender com Jesus. Quanto tempo a gente está conseguindo tirar para ter esse tempo sozinho com Jesus? Se retirar para orar. Lembrando que Jesus faz tudo isso na perspectiva de ser filho de Deus. Mas eu e você? Mas não para transformar isso num ritual. E muito menos para falar, eu separo 3 horas por dia para orar. Não. Mas para tu viver a intimidade com o Pai. Eu não estou falando para tu separar 1 hora. Eu estou falando 5 minutos, 10. Se retirar sozinho. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que tem filhos, filhas, trabalho. Só que aí, por muitas vezes, não é uma questão de tempo, mas sim de prioridade. Porque eu passo muito tempo, muito mais do que 5, 10 minutos no Instagram, por exemplo. E, como o Leoni fala, para que algo vire cultura, ela precisa primeiro ser disciplina. Então, para que a gente crie uma cultura de oração na nossa vida, primeiro isso tem que virar uma disciplina na nossa vida. E disciplina a gente cria como? Com prioridades. Eu vou fazer. Não, isso agora não vai dar porque minha prioridade é essa. E Jesus nos ensina isso. Tempo de oração com o Pai. No segundo momento, fala ali em Lucas que naqueles dias retirou-se para o monte para orar de novo, e passou a noite toda em oração a Deus, e fala que quando Jesus desce, ele escolhe os 12 discípulos. Outra coisa que eu aprendo com Jesus: orar diante das escolhas. A nossa vida é cheia de escolha. Se eu vou casar, se eu não vou, se eu vou ter filho, se eu vou trocar de carro, se eu vou trocar de casa, se eu vou fazer intercâmbio, se eu vou continuar aqui, cheio de escolhas. Ore. Tu sabe que vai ter uma escolha na tua vida. Se tu tem tempo até lá, tire tempo de oração para isso. Eu não estou dizendo que se tu tirar tempo de oração, tu vai acordar um dia e vai estar escrito lá no banheiro da tua casa: sim, meu filho, case. Não. Pode ser que Deus te responda assim, pode ser. Só que esse tempo que a gente vai tirando de oração, até a decisão para a nossa vida, para seja qual for, é o tempo que Deus vai trabalhando o meu e o teu coração. É o tempo que Deus vai trabalhando, vai nos dando discernimento. É o tempo que Deus vai usando a minha e a tua capacidade de raciocínio, para olhar e falar, faz sentido, não faz sentido. E Deus vai te dar o quê? Uma coisa chamada paz interior. Ou a paz que excede todo o entendimento, que é a paz dele, diante da decisão. Porque tem algumas decisões que não fazem lógica. Quando eu e a Nayana, a gente era recém-casado, morando em Florianópolis, a gente trabalhava, ela arquiteta, e eu publicitário, e aí deu na telha, vamos largar tudo e vamos para Curitiba estudar teologia. Lógica zero. Eu ia pedir demissão na agência de publicidade, a Nayana ia pedir demissão no escritório de arquitetura, na incorporadora, a gente ia vir para Curitiba sem nada, sem emprego, ia largar apartamento lá, ia vir com a única coisa que a gente tinha, um Gol 95. Que aí, por motivos da Nayana não ter pago o documento, ele foi apreendido pela PRF. Tirando a parte que foi eu que não paguei, né? Foi quase o primeiro ela falou, eu não separo de ti porque eu sou crente. Eu falei, mas um documentozinho, pô.
E se fosse muito tempo, Leonir, estava só 3 anos vencido. Se fosse muito tempo, eu até ia entender, mas às vezes passa, 3 anos é um piscar de olho. Aí nosso carro foi preso ainda no PRF, né, amor? Ficou bem bravo comigo. Era a única coisa que a gente tinha. Aqui, ó, casos de família, tá, parente? A coisa foi tão séria, a gente foi preso ali em Itapema, né? Cara, e tinha ainda mudança no carro. Aí a gente teve que tirar tudo. E o cara, não, vou levar o carro, a polícia, né, o policial lá. Aí a gente estava tudo sentado, eu e a Anaína sentado no chão, um amigo meu ainda, e um monte de coisa que ainda estava lá em Floripa, que a gente estava trazendo para cá. Aí passou um policial da PRF e falou, estão fazendo piquenique? Aí a Anaína foi levantando para querer dar de dedo no cara, falou, pelo amor de Deus, para. A coisa foi tão séria que ela foi dormir na casa dos pais dela e eu fui dormir na casa dos meus pais. E aí os pais dela falavam para ela, não, calma, Nayana, ele é um bom menino. Viu? Cara, não fazia lógica nenhuma aquela decisão na época, de abandonar tudo que a gente tinha e vir para cá. O que nos deu a paz e a decisão foi um processo de oração. De vir para cá com uma mão na frente e outra atrás, procurar emprego, fiquei 3 meses ainda sem emprego aqui. Mas foi esse tempo. E Deus não apareceu numa placa para mim falando, vai para Curitiba, não. Mas esse tempo de oração ajudou a amadurecer, ajudou a esclarecer, ajudou a dar essa paz e o discernimento de falar, é isso, vamos. Então ore diante de momentos de decisão. Coloque diante de Deus. O próprio Filho de Deus fez isso para escolher os 12. Terceiro ponto, no Getsemane. Getsemane quer dizer Jardim das Oliveiras. É o lugar que Jesus foi antes de ser crucificado. Para você imaginar mais ou menos, era um vale com vários pés de azeitona. E lá tinham algumas ferramentas que prensavam essa azeitona para fazer o óleo. Esse é o Getsemane. E quando Jesus está lá, ele ora, então Jesus foi com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, fiquem sentados enquanto eu vou ali orar. E ele ora da seguinte forma, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração é bem manezinha, né? Como tu queres. Mas essa oração tem 2 coisas que me ensinam. Primeiro, em momentos de angústia profunda, em momentos de dor, ore. O Filho de Deus, que fala que nesse momento ele angustiava, ele suava sangue, ele ora. E fala, Senhor, estou indo para a cruz. Eu não sei você, eu já passei por vários momentos de muita angústia. Ore. Abre o teu coração diante de Deus. Fala, não está bom isso aqui está me angustiando. Outra coisa que essa oração me ensina, quando ele fala que todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oração não é para manipular a vontade de Deus, mas é o lugar onde eu reconheço que a vontade maior é dele. E apesar das questões, eu falo, Senhor, sobretudo seja feita a tua vontade. Sobretudo me use, sobretudo faça o que você quer fazer. A oração é o lugar de dependência a Deus, e não de ordenar a Deus. Mas falar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu confio a minha vida em Ti, então seja feita a tua vontade. Outro momento que Jesus faz pelo menos 2 orações é quando ele está na cruz. E aqui é pesado. E nos momentos que ele está lá na cruz, ele olha para o pessoal que está crucificando ele, e ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Rapaz, aí é difícil, hein? Os caras estão crucificando ele e ele fala, Deus, perdoa. Quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando no alto de um lugar, viu? Vocês têm que perdoar os inimigos de vocês, porque o próprio Cristo fez e falou para... É difícil para mim também. Às vezes tu já quer matar o vizinho porque o som está alto. Imagina se ele estivesse te crucificando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ore pelos seus inimigos. Durante um tempo eu fiquei carregando muita raiva e rancor de uma pessoa. Isso é real. E nesse processo, um dia Deus meio que botou no meu coração, ore por essa pessoa. A oração que eu fiz foi, Senhor, dá no meio dela. Essa era a minha oração que eu queria.
quebra. Mas Deus me chamou a atenção, falou assim, não, abençoa essa pessoa. Mas Senhor, eu tenho raiva, abençoa. Eu pedi para perdoar os que estavam me crucificando. E cara, foi um processo de cura no meu coração. Não foi fácil. Mas eu orava, Senhor, abençoa essa pessoa. Cuide dela. Carregue ela nos teus ombros. Carregue ela. E isso foi trabalhando o meu coração em relação à pessoa. Como se Deus fosse me moldando. Eu falando, deixa que eu cuido, deixa que eu cuido. E até hoje eu tenho caminhado assim, nessas situações. É difícil. Mas eu estou fazendo não porque eu sou bom, mas porque eu olho para Cristo e falo, cara, é o que o cara fez. E se eu sou seguidor dele, é o que eu vou fazer. Apesar da dificuldade. Em outro momento também ele vai falar, ele está lá na cruz e vai falar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, morreu. Essa oração me ensina também que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O seu filho naquele momento entrega o seu espírito e fala, Pai, está aqui. A última coisa que Jesus fez antes de morrer na cruz foi uma oração. Foi uma oração. Eu te entrego o meu espírito. Oração é lugar de dependência. Quinto e último ponto, tem um texto em João 17 que é conhecido como a oração sacerdotal. É uma oração que Jesus faz também. E tem 3 pontos interessantes na oração. O primeiro é quando ele ora por ele mesmo. E ele fala, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Ou glorifique a ti. Não tem problema você orar por você mesmo. Mas vejam qual é a finalidade dessa oração. Para que Deus seja glorificado. Não tem problema você falar, Senhor, arruma minha vida nisso, trabalha nisso, naquilo na minha vida. Pô, eu queria tal coisa, Senhor, será que... Eu queria uma cura disso, daquilo, será que tu poderia? Deus pode toda coisa, não tem problema você colocar diante de Deus esses pedidos. A Bíblia fala, né, peçam e vocês vão receber, mas vão receber aquilo que Deus quer te dar. Então, nesse processo, entenda que tudo aquilo que você ora, coloca diante de Deus, tem uma finalidade. A glória de Deus, e não a minha. Para que a minha vida seja um instrumento para glorificar o nome de Deus. E não para que eu seja o cara. No segundo momento, Jesus ora então pelos discípulos nessa oração. Ele fala, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, Jesus aqui nos ensina uma coisa, interceda pelo outro. Ore. Quantos amigos você tem? Mas por quantos amigos você ora? O cara não precisa ser da igreja para tu orar por ele. E tampouco você precisa chegar para ele e falar, ei, eu estou orando por você. Às vezes, num bate-papo, o cara vai abrir o coração de uma situação ou outra. Eu guardei aqui. Levo para o meu quarto em segredo, eu oro por esse cara. Ou se você tem intimidade, fala, mano, posso ficar orando por ti, por esse tempo, por causa disso? Ora. Interceda. Faça listinha se for preciso. E o quinto ponto, o último ponto desse quinto momento, é quando Jesus ora por mim e por você. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem. Aqui Jesus está orando por aqueles que um dia vão crer na mensagem dele. Eu e você. Ou seja, você pode orar por aquelas coisas que os seus olhos não alcançam ainda. Você pode orar por aquelas coisas que as suas mãos ainda não... Você pode orar pelo futuro do teu filho. Você pode orar pelo futuro da nação. Você pode orar por coisas que você ainda não entende. Você pode orar por coisas que estão por vir. Você pode orar. Como um gesto de confiança que Deus é Deus da história. Como um gesto de confiança que Deus é Deus soberano sobre tudo. Que acontece aqui agora, que aconteceu e que está por vir. Porque Ele é Deus soberano. Por fim, esse texto todo, esse tema, ele saiu de um versículo lá de 1 Tessalonicenses. E o versículo é isso. Orem sem cessar. Ou algumas traduções vão falar, orem continuamente. Ou algumas traduções vão falar também, orem o tempo todo. Isso aqui é o finalzinho dessa carta. É uma carta que o apóstolo Paulo fez. E no final ele está se despedindo do pessoal. E ele coloca essa orientação. Orem o tempo todo. Orem sem cessar. E por que eu deixei isso aqui para o final, já que é o tema da pregação?
Porque quando eu escuto tudo isso que a gente ouviu agora, e olho para esse versículo, oro o tempo todo, ele começa a fazer mais sentido. Paulo não quer que eu me tranque no quarto e fico 24 horas por dia orando, porque a vida toca, filho. Tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade, tem que trabalhar. Mas o que seria então esse orar o tempo todo? É viver na consciência que o tempo todo o teu coração está aberto a esse Deus. É viver na consciência que o tempo todo os ouvidos desse Deus estão abertos para você. É viver na consciência que o tempo todo você pode viver um tempo de relacionamento com esse Deus. Você tira momentos a sós com Ele, tira, assim como no relacionamento. Que você, por vezes, tem momentos a sós com a pessoa, por vezes você vive em comunidade com a pessoa, com o próprio Deus é assim. Quando Paulo fala, orem sem parar, orem continuamente, vivam nessa consciência que vocês têm acesso ao Pai o tempo todo. E o Pai tem acesso ao teu coração o tempo todo. Sem hipocrisia, sem ritualísticas, mas num relacionamento sincero diante de Deus. Num relacionamento de uma consciência e de uma razão plena diante de Deus. Façam isso. Orem. É muito simples. Não fácil, mas é simples. Muito mais do que às vezes a religiosidade pinta. Todos vocês têm acesso a isso, todos. E não existe quem é o mais ou menos espiritual. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não tem ala VIP, não tem camarote. É igual para todo mundo, o acesso é igual. Orem continuamente. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração. Que essa palavra, esse entendimento sobre a oração possa mudar o teu estilo de vida. E que isso possa ser uma cultura na tua vida. Uma igreja que ora não é uma igreja que tem um grupo de oração. A gente tem um grupo de oração às quartas-feiras aqui. Mas a gente tem falado, cara, a oração não pode ser um lugar do grupo das quartas. A oração tem que ser um estilo de vida de cada indivíduo que compõe a igreja. E a gente também vai ter o grupo de oração. O problema é que a gente fácil vai começando a terceirizar as coisas. Não, orar é o pessoal da oração lá. Não, orar é contigo também. Orar é com o teu dia a dia. Se discipline para isso, para que isso vire uma cultura. Para que a comunidade do Redentor seja conhecida por uma igreja que ora, não porque tem um grupo de oração, mas porque ela ora. O tempo todo, continuamente. Amém?